começar a gravar aqui. Boa. Beleza, então boa noite. Essa aqui é a nossa aula 1 de psiquiatria. Então, a ideia dessa aula 1 é ser um apanhado mais geral. O assunto psiquiatria, eu estudando ele, me parece ser mais complexo que próprio distúrbio de movimento, do que epilepsia. É extremamente complexo. Então, eu vou fazer um apanhado geral e depois nós vamos ter aí uma aula específica sobre alvos do toque, sobre alvos para depressão, que senão a aula ficaria muito extensa. Então, possíveis indicações para cirurgia psiquiátrica. Então, por exemplo, transtorno obsessivo compulsivo, depressão grave, Tourette, outras doenças que pode ser, por exemplo, abuso de substâncias ou alguns tipos de compulsão. Então, antes de falar sobre as cirurgias em si, sobre as doenças, falar um pouco sobre a questão legal. Então, tem essa resolução de 2013 que ela consolida algumas atividades da psiquiatria, entre elas a neuropsicocirurgia. E eu coloquei alguns tópicos importantes que eu achei mais relevantes aí do que falar sobre a neuropsicocirurgia, que não deve ser realizado, não pode ser feito em pacientes que estejam involuntariamente ou compulsoriamente internados, só em pacientes que estão internados por vontade própria. Tem que ter termo de consentimento, mas tem que passar pela Câmara Técnica Psiquiátrica do Conselho Regional de Medicina. A Câmara Técnica de Psiquiatria elabora um parecer conclusivo, né, apreciado no plenário do Conselho, para só então autorizar o procedimento. Quem indica a cirurgia é o médico assistente psiquiatra e tem que ter pelo menos um laudo de um psiquiatra e um neurocirurgião, tá? Dando os alvos, as doenças, as medicações, todo o caso bem detalhado para poder ir para a Câmara Técnica. Aqui está aqui o que eu já coloquei. A doença mental ela tem que ter no mínimo 5 anos. Tem que ter a junta médica do um psiquiatra e neurocirurgião referendando isso. E tem que ter refratariedade à doença, por óbvio, tem que ser doença refratária, né? Então, falando um pouco sobre o transtorno obsessivo compulsivo, então são pensamentos imotivados, intrusivos e medos, obsessões que levam a comportamentos repetitivos, compulsões, trazendo sofrimento, interferindo no cotidiano social do paciente, né? E também existem agora outros transtornos que também são relacionados ao toque, né? O próprio toque, transtorno de colecionamento, síndrome de referência olfatória, beliscar-se, arrancar cabelo e corpo dismórfico também estão relacionados dentro do espectro do toque. Em torno de 1 a 3% da população é portadora da doença. De 10 a 40% dos casos são refratários à terapia cognitivo-comportamental e medicamento. Em 2009 foi liberado as cirurgias para toque pelo FDA e no Brasil ainda não tem recomendação. Então, é importante esse dado de 10 a 40% dos casos são refratários, né? Porque como a gente comentou, por exemplo, a última aula foi de epilepsia, a gente comentou que 30% dos casos são epilepsia refratária, né? Não necessariamente todos vão ser indicação de cirurgia, mas a maioria dos pacientes não sabem e não chegam à referência para alguém poder fazer uma avaliação cirúrgica neles. Alguns circuitos, né, que são os mesmos da parte motora, é o circuito córtico, estriado, o córtico geralmente é o frontal, o estriado, o pálido, talâmico e volta para o córtex. E esses circuitos, eles têm a parte motora, que a gente trabalha nos distúrbios de movimento, por exemplo, Parkinson, oculomotor, pré-frontal, que seria associativo cognitivo, e límbico. Alterações na atividade cortical do giro óptofrontal e no cíngulo anterior, né? Eles têm algumas relações íntimas com as características do toque e também acredita-se que de desbalanço das monaminas, principalmente no sistema serotoninérgico, tem uma hiperatividade do circuito, né? Então, deixa eu ver se eu coloquei. Aqui eu coloquei. Pois eu vou comentar então aqui.
Então, o córtex órbito-frontal hiperativo em pacientes com TOC, então lá o lobo frontal, está hiperativo e envia impulsos, pensamentos, através do estriado ventromedial, que esse, por sua vez, está alterado e não modula, não faz uma baixa regulação, e acaba passando para o GPI pela via direta. E isso acaba não tendo nenhuma inibição pela via indireta. A via direta do circuito ela facilita tanto o movimento quanto libera o pensamento, e a via indireta é inibitória. Volta para o tálamo, chega no tálamo esses impulsos que devolvem o córtex fechando o circuito, né? Começando na parte cortical e voltando para a parte cortical. Aqui tem os circuitos córtico, estriado, tálamo, cortical, tanto da parte motora, associativa e límbica. Isso aqui é um esquema bem didático de como é que funciona a via direta e via indireta, e a porção do núcleo que é mais responsável por aquela função. E a gente tem alguns métodos de avaliação da gravidade, até para acompanhar a resposta dos pacientes ao tratamento. A gente tem o iBox, que são 10 questões com resultado total de 0 a 40. Se o resultado, dependendo, é classificado como a gravidade do transtorno obsessivo compulsivo. E a gente considera a resposta depois do tratamento, ou medicamentoso, ou tratamento cirúrgico, se tiver uma melhora no iBox de pelo menos 35%, e se o score for menor que o 8, a gente considera que o paciente teve remissão da doença. Aqui estão as questões do iBox. Então, cada questão aí tem uma pontuação. São 5 pontos cada questão, fechando total 40 pontos. No TOC, o tratamento de primeira linha, isso é um assunto mais dos psiquiatras, não tenho bagagem para ficar opinando sobre isso, da parte clínica. Então, a primeira linha seriam drogas serotoninérgicas, tem uma resposta em torno de 40% a 60% dos pacientes. A terapia cognitivo-comportamental pode melhorar essa resposta, né? E os pacientes, em geral, 76% respondem à terapia cognitivo-comportamental. E a segunda linha é a clomipramina, que é um antidepressivo tricíclico. Se não funcionar esse esquema, adiciona-se um antipsicótico. E desses casos, 7% em geral não responde a esse esquema, e aí tem indicação de avaliação cirúrgica. Karen, Oswaldinei, e vocês que são entendedores, querem dar uma palavrinha para nós sobre o tratamento clínico do TOC aí? Tá com o áudio fechado. Aí. Oi? Teu Pronto, áudio agora está sim. fechado. Agora. Eu acredito que ela chega bem na minha prática clínica mesmo. As drogas serotoninérgicas funcionam em metade dos casos, em doses muito altas, e trazem efeitos colaterais, né? Mas normalmente é necessário associar, sim, antipsicóticos, né? Antipsicóticos. E aí, mesmo com a associação de antipsicóticos em doses elevadas, 50% dos pacientes não respondem. E aí tem uma grande questão de dificuldade, muitas vezes, do paciente aderir à terapia cognitivo-comportamental. Então... Entendi. E a clomipramina vocês costumam usar? É refratário, mas normalmente ela não responde tão bem. É só aqueles pacientes que não se adaptam com o inibidor de recaptação de serotonina. Entendi. Aí tem aquela questão assim, ó, que mais chama atenção, que são os sintomas vasomotores e a questão da libido. Isso aí é o que faz a maioria dos pacientes desistirem do tratamento. Entendi. Interessante. Para a gente ter... Pode falar. Alguém vai falar alguma coisa? Oswaldinei não te escuto.
2 pacientes de Tourette no momento. Não está escutando, está aberto o teu tá. áudio. Peraí. Abriu? Agora sim. Eu estou com 2 pacientes de Tourette no momento. Um jovem de 13 anos e um senhor de 65, 66 anos. O jovem iniciou agora, recém cheguei a 50 miligramas de citalopram e é jogador de futebol. Eu já falei com a família do impeditivo, porque cada vez que ele entra em emoção, ele piora. Então, vai entrar em campo, o pessoal vai aplaudir, começa a gritar, começa a vaiar, ele começa... Retique. Isso, começa. Tem um paciente que acompanha com a Karen, ele acompanha conosco no consultório, ele faz TMS lá. Quando ele chega na clínica, eu já sei. Tá entrando na porta, eu já sei que ele tá chegando. É uma... Na verdade, se for comparar, os dois são gêmeos. O paciente dele também, quando é dentro ali a sala de espera, lá dentro a gente já sabe que tá na clínica. E tu vê, né, esse paciente que a gente acompanha junto, ele já tá com 80 miligramas de citalopram e tá com 4 miligramas de risperidona. Melhorou? Sim, mas tem que estar num ambiente favorável, né? Tanto que ele precisou descontinuar a escola, está sendo assistido à distância, e aí ele está muito bem, né? Mas lá, naquele ambiente favorável. Qualquer estressor, ele desencadeia todo o sintoma. Então, voltando um pouco no toque, então para a gente considerar que o paciente é candidato à cirurgia, uma avaliação de cirurgia, ele tem que ter no mínimo 5 anos de diagnóstico. O iBox tem que estar pelo menos entre 25 a 28. Refratária à terapia cognitivo-comportamental, no mínimo 16 a 20 sessões de TCC. Nenhuma ou pouca melhora, né? Lembrando os 35% do iBox, com 3 inibidores seletivos à recaptação de serotonina, diferentes por tempo e dose adequados. Obrigatoriamente, um deles tem que ter sido a clomipramina e estar associado com um neuroléptico ou um benzodiazepínico. Das cirurgias de toque, então, eu vou começar comentando um pouco sobre as ablativas. São cirurgias que se fazia antigamente, mas tem seu espaço ainda. Então, esse desenho aqui é um desenho muito bonito do livro do Lozano. É um livro de, deixa eu pensar, 2009, eu acho. É um livro de 2009, tem essa imagem bonita das cirurgias ablativas, tem um capítulo de cirurgias ablativas na psiquiatria, e alguns alvos possíveis são a cingulotomia, capsulotomia anterior, leucotomia límbica ou tratomia subcaudada. Também existem as técnicas aí neuromodulatórias que eu vou comentar um pouco depois. Então, a cingulotomia, não gastando tanto tempo, né, falando um pouco da técnica, então tem a trepanação, o alvo da cingulotomia. E aí, queria que depois de eu falar isso, o doutor Eduardo e o doutor Luciano desse um insight mais prático disso. Mas, a princípio, se fazia uma lesão 7 milímetros posterior à ponta do corno frontal. E aí, num outro estudo que eu li, eles fazem 3 lesões, uma 7, uma 14 e uma 21 milímetros da ponta do corno frontal. Então, são feitas 3 lesões. Só que o eletrodo tem que ser de 1 centímetro de comprimento, que dá uma lesão maior. Então, se forem usados eletrodos menores, tipo o que a gente tem, que é 2 milímetros, talvez tenha que fazer mais lesões para atingir a área que se quer. 7 milímetros lateral à linha média, o Z é mais ou menos 1 a 2 milímetros acima do corpo caloso, é feita uma lesão padrão, 85 graus, 90 segundos. E o resultado, isso é interessante, eu lembro que a gente comentou muito naquela cirurgia que a gente fez em Caxias lá, que eu lembro que tu comentava bastante, que o resultado ele aparece com bastante tempo depois, né? 3 a 6 meses depois, para a gente realmente enxergar um resultado. Nos estudos, dos vários estudos, eles fazem análise assim de 1 mês, 8 semanas, e a gente vê resultados melhores bem mais para frente, né? Alho,
Furlanete, sobre a símbolo. As pessoas que... Bom, eu não peguei a época da símbolo, né, que o pessoal fazia bastante, mas o que consta é que quanto mais lesões e maiores, melhor, do ponto de vista de resultado. Né? Obviamente que você tem o limite, né, de causar uma desconexão assim mais pronunciada, mas a técnica com 3 lesões parece que é que funciona melhor mesmo. Se você fizer uma lesão muito pequena, na verdade, não pode ter um efeito melhor por edema ali na hora, mas depois que recuperar, ele volta, né? Mas o interessante é que você pode fazer estagiado, né? Você deixa a trepanação lá, tem gente que até faz, vê o resultado, se não for satisfatório, faz mais uma, depois faz mais uma, pela mesma trepanação, né? Legal. Na verdade, no HC faziam isso, inclusive, para amartoma. Então, desconectavam a amartoma com uma cânula com essa visão estagiada aí. Mas parece que as lesões maiores têm um resultado melhor, né? Sim. Eu acho que é por aí mesmo. Eu vi uma aula recente do Cosgrove, do General, né, Massachusetts. Ele tem uma experiência grande com lesão de tudo que você imaginar, né? Deve estar faixa dos 70 anos já, provavelmente, ou próximo disso, e viu muito lesão, e hoje eles têm feito muito com o HIFU, né? Com ultrassom focado, inclusive para doença psiquiátrica, assim, e ele mantém esse padrão que você comentou, e o Alho reforçou aí. No mínimo 2 lesões, e ele faz uma mais próxima lá do corpo caloso e uma mais altinha, para desconectar mesmo. Uma mais anterior e uma mais posterior, pelo menos. E isso vale também para capsulotomia anterior, na verdade, não é só para símbolo, né? O pessoal da Alessandra Gorgulho, eles estavam fazendo com Gamma Knife, né? E aí eles viram que nos pacientes que eles tinham feito uma lesão só, eles tiveram que voltar e fazer mais uma, porque não tinha tido resultado bom, né? Então, independente do método de lesão, se é radiofrequência, se é Gamma Knife, se é HIFU, a questão é que tem que ser lesões razoáveis, porque você tem que desconectar aquelas fibras mesmo. Bom, então, nas ablativas para toque, a gente tem várias opções. A mais comumente utilizada e estudada foi a cingulotomia, apesar de ter outras que podiam ser feitas. E em relação a evidências do DBS para toque, né? Então, tem esse estudo aqui, que é nível 2 de evidência, que eles avaliaram 16 pacientes. Desses 16 pacientes, 9 eram respondedores, tinha uma média aí de melhora de 46% no iBox, ficou ligado por 8 meses, aí foram randomizados duplo cego, controlado, ou 1 versus sham por 2 semanas, e aí teve uma melhora só de 25% no iBox. O alvo era o braço anterior da cápsula interna. Tem esse outro estudo, que aí esse foi nível 1 de evidência, e aí foram 24 pacientes, 17 tiveram pelo menos 37% de melhora no iBox, e na fase aberta, depois 67% tiveram a melhora em torno de 50%, 58% no iBox. Foram implantados inicialmente no braço anterior da cápsula interna, depois foi braço anterior da cápsula interna e o BST, o BET núcleos estriamedulares, né? E falando em bad núcleos, que eu achei que era bad de ruim núcleos. Mas faz sentido, né? O cara tem uma bad. Alho, o que tu nos diz aí desse estudo aí? Eu acho que vai ter que editar essa parte. Não pode colocar isso no YouTube. Aqui, na verdade, você deu uma acochambrada na referência, que está Arquivos Brasileiros de Neurocirurgia e Molecular Psychiatry. É que eu apertei lá eu fui no estudo lá no PubMed e apertei site e eu copiei aquilo que tinha lá. De lá. Então, bom, mas enfim,
na verdade, o Bad Nucleus é um alvo clássico também, apesar de muita gente não ter ouvido falar dele. E é isso, tem estudo de evidência dizendo que funciona. E é por isso que é uma escolha. Os dois alvos que têm maior evidência são o braço anterior da cápsula interna na parte próxima do accumbens, que é esse que você mostrou anterior, e o bad nucleus, que são alvos que são mutuamente excludentes, no sentido de que se você for para um, você não consegue no mesmo trajetória pegar o outro, porque um está anterior à cápsula, à comissura anterior, e o outro está posterior à comissura anterior. E não sei se... Fala, Luciano. O STN também, né? Tem trabalho grande, randomizado, Tem STN de também. E 10, GPI 15 anos. lateromedial também tem. Então, assim, são vários possíveis alvos, sendo que não existe fator preditivo que eles conseguiram identificar de qual alvo seria melhor para qual paciente, né? Então, assim, isso é uma coisa que precisaria ser estudada melhor, porque possivelmente existem características tanto de imagem quanto clínicas que vão te dizer que a estimulação de um ou outro alvo é melhor ou pior para cada doença. Como existem distúrbios do movimento também, né? Então, assim, dependendo do que você quer obter, você vai mais para um alvo, mais para outro alvo. Para depressão, isso é uma loucura, porque tipo, tem vários alvos, abênula, pedúnculo talâmico inferior, etc. E quando você vai ver, assim, você tem depressão que o cara não come, você tem depressão que o cara come demais, tem depressão que o cara não dorme, tem depressão que o cara dorme demais. Obviamente que os circuitos que estão alterados nesses pacientes diferentes são diferentes também, né? E a gente ainda não tem como quantificar de modo a saber, bom, então o ponto desse circuito aqui, desse paciente, vai responder mais a tal ou tal alvo, né? Tem um estudo que eu não sei se você vai colocar em algum momento, mas que eles fizeram como se fosse um estéreo EEG, puseram em vários eletrodo em vários pontos do circuito da depressão, e aí eles pegavam, estimulavam um ponto e viam a resposta no resto dos pontos do circuito, né? E acho que isso é meio que a tônica do futuro, né? Ser uma coisa menos invasiva em termos de eletrodo, não ser um eletrodo tão grande, ser como se fosse de estéreo EEG mesmo, que você consiga fazer uma alça fechada e modular o circuito todo. Isso até para distúrbio do movimento, né? Mas isso é para daqui uns 20 anos, né? Acho que não sei se a gente ainda vai estar animado Acho que assim. o Elon Musk aí, como é que é? O Neuralink vem com alguma coisa aí. É. Mas, enfim, o Bad Nucleus é um bom alvo. E eu não sei se você vai falar um pouco lá do nosso caso lá do Sul, Nós vamos comentar mas assim. aí depois a gente fala mais sobre a escolha do alvo, etc. Só um adendo aí. Parece, assim, quando a gente começa a ler esses trabalhos, que 37%, 30% de iBox, e a mesma coisa para depressão, independente da escala que você estiver usando, parece que é pouca coisa, né? Mas tem que lembrar que esses casos são os refratários, né? Respondeu a nada, ou respondeu pouco às terapias todas, né? Eletroconvulso, o que for, dependendo da doença. Então, os trabalhos em geral, no caso de toque, eles consideram resposta uma melhora de pelo menos 35%. Isso varia um pouco de trabalho para trabalho. Por isso que é difícil você colocar e comparar assim, de igual um com o outro, né? Porque os critérios de resposta e remissão varia bastante, né? Então, o que torna, de novo, mais difícil de avaliar esses pacientes e os próprios papers, mesmo que os bons papers aí, prospectivos, randomizados, duplo cego, essa história, de entender o quanto de resposta e tem muita variação de follow-up, né? Então, tem trabalhos com 4 meses, 6 meses, que a gente sabe, você acabou de falar, né? Que não é suficiente, provavelmente, para modular circuito e ter resposta. Então, esse foi um erro recorrente e que os trabalhos atuais, os prospectivos que estão rolando, eles estão tentando contornar esses problemas para não repetir a mesma história. E provavelmente por essas e outras, que nós ainda não temos Tourette FDA approved, não tem depressão e toque, etc., porque a gente sabe que funciona.
É uma questão de seleção de paciente, questão de fazer um trabalho que você consiga mostrar, porque nos open label, os pacientes respondem muito bem. É tudo 50%, 60%, e são casos difíceis. Quando você faz a randomização duplo cego, às vezes até por conta de verba, você não consegue tocar 12, 24 meses de follow-up, aí cai, né, a remissão e resposta. Então, são os problemas que são discutidos hoje em dia nessa linha, assim, né, para encontrar evidência forte, né? Teve um dos papers que tu me mandou, Ali, que é bem interessante, que eles determinavam como é que deveriam ser os trabalhos, né, de estudo em cima da psiquiatria para determinar a evidência, como é que deveria ser desenhado. Bem interessante aquele paper, eu não lembro de quem que é. Acho que é do próprio Haris, não é? Não lembro exatamente, mas é bem interessante, justamente pensando nessa parte aí, de tentar padronizar os estudos aí para conseguir depois efeito de comparação, né? Só mais uma, Então, pode falar. você comentou isso aí, tem uma questão de interesse da indústria também, né, que tem que ser lembrado. Toque refratário desse jeito não é uma doença super comum como depressão, Alzheimer ou tremor, sei lá. Então, teve uma discussão recente no começo desse ano que toque esteve, ou acho que está ainda, né, como exceção humanitária, né, assim como distonia. E a empresa que tinha o approval do FDA para que pudesse ser operados pacientes e continuassem sendo tratados e tal, eles simplesmente deixaram de ter tanto interesse, porque a casuística é muito pequena. E teve um levante assim de alguns centros de referência questionando a ética disso, porque a gente sabe que é um tratamento que funciona, são casos super difíceis, que se não fizer alguma coisa, o paciente, não sei, corre sérios riscos, na verdade, e família e tudo mais. E você não pode simplesmente deixar de investir num negócio só por uma questão mercadológica. Então, tem mais esse porém nessa situação de doença psiquiátrica, né? Tratamento cirúrgico. Mas aí eu acredito até que esteja subdiagnosticado, porque numa cidade como Sinop, né, se nós formos olhar essa porcentagem que está em todos os manuais de psiquiatria, ela já é maior. E são pacientes que têm um sofrimento extremo, por vezes maior até que um paciente depressivo, porque ele fica totalmente inabilitado para as funções, né? Por vergonha, por preconceito, por estigma mesmo, até mais que o paciente depressivo. E eu ainda considero que esteja subdiagnosticado. A gente teve dois casos de toque que a Karen tinha indicado, né? A Karen tinha feito relatório para a gente pensar em cirurgia. Um era um adolescente que tinha ideação suicida, era um caso grave. E aí foi em algum colega aí de interior, e aí o cara disse que não deveria fazer, e a família desistiu. Disse que se fosse filho dele não faria, enfim, desistiram. E aí tá o moleque sem tratamento, né? Os alvos, então a gente acabou de comentar, aqui o Fulanete tinha comentado, né, que além do ALIC do BST, tem o caudado ventral, tem o STN, o acúmen, o pedúnculo talâmico inferior, que também são alvos que podem ser usados aí como para tratamento do toque, né? Eu não lembro se se não me engano, foi depressão que eles colocaram, ou foi o Touré que eles colocaram em STN, num dos papers que tu me mandou, Ali, que ele falava que teve um dos estudos que achou 97% de melhora com o DBS em STN. Agora eu não lembro qual das três doenças que era. STN anteromedial tem evidência para várias coisas, para toque, para Tourette também, para depressão, enfim. Porque é a parte límbica do STN, né? Então é esse circuito frontal que vai para o frontal da STN. Passando aqui. Bom, depois a gente conversa um pouco mais sobre toque,
até porque nós não vamos poder se estender de nossa aula, vai muito tarde. Então, a depressão é definida como um período prolongado de um humor deprimido, com desinteresse às atividades do dia a dia, que dure pelo menos por 2 semanas. Em torno de 10 a 15% da população mundial é acometida por depressão. Uma das maneiras a gente avaliar a depressão pré-operatória e pós-operatória é com essa escala de Hamilton. Tem uma outra que é de Montgomery também, que pode ser usada. E o tratamento clínico básico, né? Inibidor da seletivo, psicoterapia, em torno de, a gente considera a resposta, né? Quando tiver melhora de 50% nos scores, e a remissão, se o Hamilton vier abaixo de 7 e o Montgomery abaixo de 10. Em torno de 30% dos pacientes vão falhar na resposta a 4 antidepressivos consecutivos. E desses que forem 30% refratários, que forem indicados, por exemplo, para uma eletroconvulsoterapia, metade deles também não vai funcionar a eletroconvulsoterapia, né? Então, de 100 pacientes, 30 não respondem a medicamento, desses 15 não respondem a eletroconvulsoterapia, que podem ser candidatos a algum tipo de neuromodulação. Ablação, né? Primeiro falando, que era o que se fazia antes, né? Então, classicamente foi usada era o subcaloso traqueotomia, é isso, se não me engano? A tradução em português. Traqueotomia subcaudada. Isso, traqueotomia subcaudada. Inicialmente era feito com semente de ítrium, que era usado para braquiterapia para câncer, eles colocavam ali. E depois logo se trocou para radiofrequência ou crioblação ou gamma knife. Tem uma efetividade em torno de 34% a 68%. A cápsula anterior também ela pode ser usada, mas é mais raramente. Tá? É usado para outras doenças. Depois, eu só não lembro a data que o Kim descreveu a traqueotomia subcaudada com a calosotomia anterior, e aí que eles chamavam de o SLL, né, a leucotomia límbica estereotáxica. Deixa eu ver, beleza. Então, daqui das ablativas, furlanete, alho, algo a se comentar? É isso. O clássico realmente é a traqueotomia subcaudada ou a leucotomia límbica mesmo, né? Que você associa os dois procedimentos para tentar aumentar a efetividade. Na Mas prática, vocês chegaram a acompanhar algum? nunca Na época do cheguei a fazer, HC? não. Na verdade, na época no HC, já estava na era DBS, né? Quando eu entrei. Então, eu vi de lesão para movimento normal, né? Para psiquiatria já não se fazia mais. Quer dizer, estava no limbo de que não se fazia nada, na verdade. E tinha DBS, mas não tinha DBS. Tinha DBS, mas o DBS que tinha era para Parkinson, para, enfim. E tu, Fulanete, chegou a ver alguma? Não, nunca vi lesão para transtorno psiquiátrico, na verdade. É só literatura e curiosidade. Uma vez eu vi 2 vezes eu vi na residência. Marcelo Ferreira fez 2 capsulotomias anteriores para esquizofrenia. Não funcionou. Né? É, Não Mas teve aí, muito resultado. aí que tá. Que é, assim, é muito complexo você falar, né? Fez um negócio e não funciona, mas não funciona para quê, entendeu? O que você estava querendo alcançar, verdade? Sim, claro. E tem que ver Porque, quantas lesões foram feitas. Eu lembro que foi feito uma lesão, né? Até o Ali estava comentando que na própria capsulotomia anterior tem que fazer mais de uma lesão, né? mas possivelmente ele estava na dúvida da indicação, ele resolveu não pesar a mão para ninguém chamar ele de maluco. Então ele foi lá, fez uma lesãozinha que não adiantou nada, mas Fez. é, E agora falando um pouco sobre alvos de DBS para depressão. Então, tem esse artigo do Lozano que
que eles estudaram o DBS no córtex cingulado abaixo do gêmeo do corpo caloso. Então, eles colocaram o DBS no SCC, ficou por 8 semanas naquela programação de 130 Hz, PW de 60, e em 6 meses, 4 dos 6 pacientes implantados foram respondedores, e depois, em 12 meses, 11 de 20 pacientes foram respondedores, aí 55%. Aqui tem uma imagem desse que não é do artigo, mas é de um outro paper, que ele tem até um VTA ali do DBS, que é uma imagem bonita. O pessoal fez uma tractografia. Torali, tu que é o entendedor aí dessas vias de tractografia. Aí, na verdade, acho que na depressão tem dois grandes alvos que rivalizam, assim. Um é esse, que é a área 25, né, de Brodmann, e tem o MFB, que é o Medial Forebrain Bundle, que é um alvo proposto pelo Koenig. A grande sacada das cirurgias psiquiátricas todas é você conseguir um ponto de entroncamento de fibras que vão estimular os lugares à distância que você quer. Aqui, no caso da área 25, a gente vê que pega fibras que vão para o córtex pré-frontal órbito medial, fibras que vão para o corpo caloso e fascículo uncinado que vai para a amígdala e temporal. Então, é um hub interessante mesmo para isso. O hub do MFB é um pouco, na verdade, é um pouco mais medial do que isso, né? Então, você pega ele lá no tronco e as fibras vão passar mais medialmente ao que vão chegar na área 25. Mas elas vão, em última análise, para o frontal também. E tem fibras ali que também vão para o temporal, etc. Então, acaba que a conectividade do negócio não é tão diferente. Então, ó, você vê aqui, isso aqui é o que o Koenig chama de MFB superolateral, né? O SLF-MFB, que é uma parte que vai para o córtex pré-frontal dorsolateral. E é aí que a gente vai chegar na ânsia subtalâmica, que é exatamente nesse ponto que sai da parte anteromedial do STN para o globo pálido interno, que também é um hub que pega dois circuitos diferentes. E que também acho que para depressão funcionaria bem, visto o caso que a gente viu do menino lá no sul, né? Que a gente teve uma resposta espetacular e muito rápida, né? No outro Mas dia já, né? Já tá até gordinho o paciente, outro né? dia, a iBox dele caiu de 26 para 6 em 5 dias. Foi absurdo. E aí o que eu acho é que você está num ponto do circuito. Eu lembro quando você começou a falar da fisiopatologia do toque, você falou que é circuito órbito frontal e circuito do globo pálido interno. E eu estou exatamente num ponto que modula os dois circuitos, tanto o órbito frontal quanto o circuito do GPI. Qualquer outro desses alvos que a gente escolhe está fora desses dois circuitos ao mesmo tempo, entendeu? Então, talvez a resposta dramática do ponto de vista de velocidade tenha tido impacto em relação a isso. E você vê que os alvos todos são muito parecidos, né? Porque o circuito todo é muito parecido. O que varia são os tipos de disfunção que você tem, né? Eu Então, acho olha que lá, pro frontal, pro temporal. é provável que você esteja estimulando partes distintas da mesma rede, né? De Sim, conexão, né? Do mesma network, né? sim. Eu fiz bastante pesquisa experimental com MFB, que foi parte do meu doutorado. O Conan foi meu orientador de doutorado. E um dos trabalhos, a gente fez histologia em modelo animal, né? Em ratinho. A gente estimulava o MFB lá no tronco e fazia depois histologia de córtex pré-frontal medial e áreas próximas aí ao que seria a CG25. E tem como você fazer staining para atividade metabólica, por exemplo. Um dos stainings que a gente usava é o NiuN. E você vê aumento nessas regiões distantes do ponto de estimulação que era lá no tronco.
Então, a ideia é que provavelmente está estimulando. A ideia do kerning, na verdade, é que você está estimulando a fonte lá atrás, onde você pega mais fibras e que vão para o córtex pré-frontal medial lá na frente. Então, um jeito mais fácil de modular onde você tem mais fibra indo para mais áreas do que modular uma região mais distante dessa mesma rede. Esse é o conceito do MFB. E não sei se você vai mostrar os trabalhos, acho que deve ser esse de 2013. Não, esse É, já é mais recente. 2019. O primeiro paper de 2013, assim, foi gritante. Eu não vi esses casos, eu vi casos posteriores, mas tudo que tinha de CG 25 e ALIC e tudo, accumbens e tal, tinha resposta de, sei lá, 40%, 50% e remissão 20% a sei lá quanto. E estudos open label, né? E o que chamou a atenção do primeiro MFB, que foram 8 pacientes incluídos, se eu não me engano, teve 100% de resposta e, se eu não me engano, 70% de remissão. E eu via esses pacientes voltando, eles foram operados em bone inicialmente e eles voltavam para fazer depois troca de gerador, etc., com recaída da doença, porque o gerador perde potência e mesmo tentando mandar aquela voltagem que está setada ali, né, de um jeito ou de outro acaba recebendo menos, e eles voltavam com recaída nessa época de troca de gerador. Em doença psiquiátrica, geralmente a gente não usa recarregável, né? Porque o cara fica pensando naquilo, se vai acabar, se tem que recarregar. Então, Você vai geralmente, perder o carregador. não recarregável. Então, tinha que trocar e eu vi esses casos voltando. Então, impressionante. E eles estão na fase agora de abrir, provavelmente, para multicêntrico. E tem, sei lá, mais de 30 pacientes operados até o momento fácil. E parece ser o alvo que teve uma resposta mais brutal até agora, mas não passou pelo crivo de um duplo cego, né? Todos os outros já passaram e provavelmente falharam por desenho errado dos estudos, né? Essa é a discussão. Porque no open label funciona bem, quando você fecha, a resposta é menor. Provavelmente por problema de desenho de estudo mesmo. Interessante. O MFB, essas imagens do Conan são muito bonitas. Eu tinha mandado mais cedo para o Ali com o VTA, fizeram umas imagens com tractografia, ficou muito bonito para compreender o local, né? Então, aqui seria o córtex cingulado. Voltando, né? A ideia é que a gente tenha uma aula, e eu ia ver se o Alho e o Forlete concordavam em ser a próxima, porque aproveitando que estamos estudando, que seria a anatomia e os parâmetros dos alvos de DBS na doença psiquiátrica, e daí a gente vai realmente se aprofundar nos alvos aí, discutir os alvos, para não ficar algo muito enfadonho na parte de introdução e alvos. Outras opções são o ventral, a cápsula ventral ou o estriado ventral. Resumindo o estudo do Doherty, não sei se é assim que fala, foram 30 pacientes e depois de 24 meses, usando nesse alvo, 23% dos pacientes eram respondedores e tinha um declínio cognitivo relevante nesses pacientes aí. Aqui no lado direito são algumas imagens de coronal sagital axial do como eles eram marcados, esses alvos aí. Aí tem o Medial Forebrain Bundle, eu esqueci de tirar o Doherty aqui, mas é esse artigo aqui do Konen, que foi retirado essa imagem, um artigo muito bonito, pois eu posso passar para vocês, eu tenho salvo ali. E, bom, a gente já comentou sobre o Medial Forebrain Bundle, a gente vai acabar falando nessa parte aula de anatomia de alvos. Aqui essa imagem é uma imagem muito bonita de um dos papers que o Alan me mandou, dos alvos possíveis aí para depressão e toque. E aí, olhando essa imagem, fica mais fácil da gente tentar entender, Alan, qual foi o nosso planejamento naquela cirurgia lá do menino. Uhum. Agora você sacou, né? É fantástica essa imagem, assim. A gente foi
A gente foi, quais foram os núcleos mesmo? Na verdade, foi o seguinte, eu queria pegar, inicialmente, porque assim, o caso dele era um toque com depressão, então ele era deprimido e tinha um toque grave. Então eu queria pegar na parte superior o bad núcleus da estria terminalis e tentar pegar lá embaixo o medial forebrain bundle. E no meio do caminho pegar o pedúnculo talâmico inferior. O que acontece que foi, quando eu fiz essa programação, a angulação de saída ficou muito anterior. Lembra que ficou quase aqui na frente? Por quê? É. Porque eu tentei angular o bad nucleus com o medial forebrain bundle, que é no tronco. Então ficou muito reto. E aí o que eu fiz? Eu reangulei para a coronária. E aí quando eu reangulei para a coronária, o contato mais profundo não deu para ficar no tronco no MFB. Então eu subi e acabou que eu consegui pegar a, a ânsa subtalâmica. Então eu peguei a ânsa subtalâmica no contato mais ventral, subindo um pouco você pega o medial forebrain bundle, subindo um pouco mais você pega o pedúnculo talâmico inferior, subindo um pouco mais você pega o bad nucleus. Então, na verdade, você tem tipo 4 alvos na mesma cirurgia, entendeu? E aí isso é bastante interessante do ponto de vista de você conseguir otimizar o resultado, né? Foi a ANSA, o MFB, depois veio qual? Pedúnculo talâmico inferior e o bad nucleus. Então, tudo isso na mesma trajetória. É, Que você vê é tentar passar ele no meio das estrelinhas aqui. é isso aqui. É a baliza na... A primeira dava aqui onde estavam praticamente os pontos do axis porque stereotáxico, né? era o tronco. Ainda bem que não deu certo, na verdade. Porque essa não é um approach muito interessante. Eu acho que pegar essa subtalâmica lá embaixo é mais legal do que pegar o MFB. Lá Porque, na embaixo. verdade, você pega o MFB lá em cima também, né? Só que você pega depois que ele subiu já. Mas eu acho que dependendo do volume ter sido ativado ali, né? Dependendo do tanto de energia que você tiver estimulando lá embaixo na ANSA, vai pegar MFB também, não vai? Pegou, na verdade. Porque Quando é eu muito peguei, próximo. quando o Andreas Horn fez o VTA dele, o que ele viu, na verdade, na reconstrução dele foi o MFB. Ele chama daquele trato respondedor ao token, que nada mais é do que o MFB subindo do tronco para o frontal. E ele não viu a ANSA porque nos casos que ele fez a análise, nenhum deles estava lá. Então não tem como você falar que a média deles pegou uma estrutura que nenhum deles pegou. Então, eu acho que esse que é o pulo do gato. Se você for ver dos eletrodos que ele pegou, está tudo dentro do STN, não tem nenhum na parte anterior do STN. Então não tem como pegar essa subtalâmica, que eu acho que é a chave dessa melhora aí mais rápida. Sobre Tourette, então a síndrome de Tourette é uma síndrome, a gente já comentou no começo, neuropsiquiátrica, geralmente começa na infância, entre os 5 e 6 anos, ela tem o auge dos tiques aí por 10 a 12, até os 10, 12 anos. Comete 1 a 2% da população, tem tiques motores, que pode ser súbitos, né, que são súbitos involuntários, na verdade. Pode ser sacudir a cabeça, levantar os braços. Eu acho que aquele menino que a gente acompanha, ele faz isso com o braço, né, Cari? Faz um movimento com o braço. Tiques vocais, né? Pigarro, gritos, palavras, coprolalia. O diagnóstico é baseado na parte clínica. Vamos tratar uma doença que não tem cura, mas ela geralmente tem uma remissão importante dos sintomas até os 18 anos. Né? Geralmente, até os 18, é uma boa parte dos pacientes, é uma porcentagem muito pequena que fica ainda sintomático, que incomoda o paciente mesmo. De medicação se usa neuroléptico, inibidores da recepção de serotonina, inibidor alfa-adrenérgico, né, a clonidina, terapia cognitivo-comportamental, e pode ser feito, além disso, a neuromodulação não invasiva, o TMS.
Os alvos de TMS eles são variáveis, eles podem ser no lobo frontal, mas também dá para fazer estimulação do córtex motor, córtex pré-frontal, e agora estão comentando em inibição do parietal bilateral, para tentar ter algum controle. O Tourette, como o Oswaldo e a Kari comentaram, está geralmente associado com toque. Os pacientes têm depressão, porque, né, não conseguem, às vezes, sair de casa e ir para a escola, como esse menino. TDAH e ansiedade. A escala de avaliação de Tourette para avaliação de melhora clínica, tanto pré e pós-operatória, é essa de Yale, tá? E tem o Rush Video Based Rating Scale Modified. Pensando nas cirurgias de Tourette, então, a princípio são pacientes que têm acima de 25 anos de idade, têm presença de tickets graves, óbvio. A escala de Yale com acima de 35 pontos, tem que ser refratária à terapia cognitivo-comportamental e 3 classes de medicamento de primeira linha. O alvo principal, a princípio, seria o talo medial, mas o GPI na parte, acho que eu coloquei aqui na parte ventro anterior, o GPI anterior também é um bom alvo para ser usado na síndrome de Tourette. Aqui, agora não lembro de qual grupo que é esse aqui, de qual hospital que é, mas eles criaram um tipo de um fluxograma para tentar pensar nos pacientes com Tourette, como que vai se seguir até chegar na cirurgia, né? Se a Esse gente for... na verdade, desculpa, não é multicêntrico, mas é um acordo, assim, né? Uma resolução de vários experts sobre o que fazer e quando, basicamente. Não é um único trabalho. Que foi quando eles, eu não sei se foi em 2015 que eles tiraram o limite de 25 anos de idade. Não tem mais isso. Quando, assim, paciente menor de 18, na verdade, né, pediátrico, aí é a discussão maior, mas esse negócio de 25 anos caiu. Então, o que eles recomendam é que seja realmente refratário, que tenha, sei lá, avaliação de vários psiquiatras, experts e tal, e que o paciente seja referenciado para um centro com experiência no tratamento, né? Mas não tem mais essa questão de idade de 25. No paper que eu tinha lido, acho que foi um dos que o Ali me mandou, ele comentava lá. Depois eu vou até olhar o nome do cara. Tratamento ablativo, que não se faz mais, mas a gente tinha aqui a mesma gama de possibilidade de tratamento. E o Tourette é considerado uma cirurgia experimental, como já foi comentado antes. Existem alguns alvos, então essa aqui é uma imagem de uma aula que eu assisti do Rubens, de algumas... Tem um paper nosso que tem umas imagens boas, eu esqueci de te mandar. Na próxima vez. Não, para a próxima aula eu vou precisar deles. Beleza. Para a próxima aula eu vou precisar deles. Que eu lembro de um caso do HC, que quando eu passei lá com o Rubens na programação, agora eu não lembro se foi, a gente viu ele pessoalmente, foi numa aula, acho que foi pessoalmente que ele foi, esse paciente, que ele era um Tourette bem refratário, foi colocado DBS, eu não lembro exatamente qual foi o alvo que foi usado, não lembro. Tem uma vaga memória de ter sido GPI, mas não tenho certeza. Ou se foi ali no tálamo, próximo do centro mediano. Enfim, mas o paciente ficou muito bem por um ano. E conforme foi passando os meses, ele foi piorando e depois de um ano ele tinha bastante tique já. Então, se fala muito em... Tem um dos casos lá do HC que é bem interessante, que foi colocado no centro mediano parafascicular e ele teve um efeito intraoperatório muito interessante. Na hora que ligou a macroestimulação, ele sentiu uma euforia, que ele falou assim, eu só queria ficar naquele lugar parado e não queria mais nada. Ele falou assim, eu nunca me senti tão bem. Ele disse que falava assim, não desliga isso, não desliga isso. Os caras, não, tem que terminar a cirurgia. Ele falou, não, para.
E eu vi esse cara me falando isso, eu falei assim, nossa, foi a melhor sensação que eu tive na minha vida. Não sei o que os caras estimularam, não. Porque, na verdade, você está pegando todas as fibras que estão vindo do tronco e estão conectando num relé específico que está indo para o córtex inteiro. Não deve dar um baratinho mesmo, né? Eu vi uma situação dessa é, em paciente com estéreo EEG para investigação de epilepsia. A gente costumava estimular no leito, né? E aí você estimula todos os contatos e tal, de acordo com o eletro lá, para tentar definir e tal, foco. E a gente, nesse caso em particular, tinha vários eletrodos na ínsula. E Isso também é num legal. ponto lá na ínsula mais posterior, que geralmente, até onde eu entendo, dá mais responsável assim, por angústia, medo e tal, tem mais conexão com uncus, amígdala, essa história. Mas esse cara falava de um bliss, assim, ele era uma euforia louca, uma sensação de bem-estar absurda. E era um negócio que você liga e desliga, né? Porque a gente tá numa situação totalmente controlada ali no enfermaria, tal, tranquilo, né? Diferente do centro cirúrgico. Foi interessante. E esse que eu ia comentar, acho que esse mesmo caso, provavelmente do Rubens, ele mostra, às vezes em aula, esse paciente acabou a bateria e ele entrou na emergência no HC em status, é, com tique. É, assim, impressionante. Nunca tinha visto. Tem acho que eles publicaram na Neurology essa situação. Um status de tique em Tourette operado, em que a bateria entrou em depressão assim, abrupta, né? E Bem o interessante. problema é no susto conseguir, nem sempre tem, né? Gerador para tu trocar a bateria, né? Ainda mais no HC, né? Que tem que fazer uma licitação e tal, um negócio mais burocrático de É, conseguir do que por um convênio, né? vocês já, Mas já participaram de alguma de Tourette? de Tourette, na verdade, estavam tendo algumas nessa época lá do HC. Eu participei de uma que era centromediano parafascicular. Orla? Chegou a entrar alguma, Fronete? Não. Então, aqui são alguns alvos possíveis para essa de Tourette. Para outras doenças, até estava comentando com o Alho, tem, por exemplo, um dos papers que eu estava lendo, ele comenta pouco sobre as outras doenças, porque não tem grandes estudos com nível de evidência, não que não funcione, mas não tem grandes estudos com nível de evidência ainda, né? Mas eu acredito que o tratamento de doenças psiquiátricas é o grande futuro da neuromodulação, né? Porque são doenças que acometem, por exemplo, depressão, acometem a humanidade 15% da população, até mais, e parte disso é refratário. Então, se tu for pensar estatisticamente, tem muito paciente que é refratário, e como o Alho já falou algumas vezes para nós, né, é possível que a gente indique muito tarde, né, Alho, essas cirurgias psiquiátricas. Talvez a gente está deixando para ir muito no fim, quando já houve muita neuroplasticidade, e aí nada vai funcionar, nem a própria neuromodulação, né? Talvez se fosse agido um pouco antes disso, o paciente teria resultado melhor, né? E é difícil, né? Assim, são múltiplos alvos, múltiplas variáveis clínicas, múltiplas variáveis de imagem. Eu acho que é por isso que está sendo tão difícil você conseguir um N suficiente para fazer estudos bem feitos que vão te dar resultados definitivos. Porque você teria que selecionar muitos pacientes com algumas características bem específicas para ver se funciona naquela condição ou não. E isso é praticamente impossível, né? Ainda mais que assim os grandes centros que triam esses casos são poucos, né? Então, a maioria da população nem sabe que existe cirurgia para isso, né? E o problema Então, assim, é viabilizar financeiramente isso, né? Porque ainda tem isso. É tudo. No SUS só em grande centro de pesquisa, porque é caro, pô, tu vai ver quanto que custa um material de DBS, né? E não é aprovado pelos convênios, então ou o cara paga do bolso dele,
né? Ou não tem outra opção. Então, isso limita muito. O custo do DBS é muito limitante. Eu faço parte da Câmara Técnica aqui de São Paulo, né, do CREMESP. E assim, eu só recebo o caso do HC do protocolo clínico deles. E assim, é do estado de São Paulo. Faz uns 3, 4 anos que eu tô lá, não recebi nenhum caso de fora. Tipo, de alguém querendo fazer qualquer cirurgia que não fosse dos protocolos de lá mesmo. Então é isso, né? Talvez se sair uma aprovação no FDA, uma regulamentação no Brasil e a gente consiga que os convênios paguem, nos Para acabar toque tendo. é aprovado pelo FDA, né? Mas A não no grande Brasil, né? não é no Brasil. Então, para a ANS aprovar e entrar no rol de procedimentos, haja briga. Vocês estão mais envolvidos, você acha que tem alguma perspectiva? Não. Não, porque depende de alguém de nós, né? Na verdade, talvez o Wilker, ou, que agora tem o poder para isso, e barganhar com a ANS, fazer a gente pode ajudá-lo, inclusive, fazer, né, uma proposta, e isso. Eu lembro quando ele foi o próprio Wilker que foi lá na ANS brigar pelo neuronavegador. E falaram, não tem evidência, ponto, não vai ter. E assim, todo mundo sabe que neuronavegador ajuda na cirurgia. Se você é neurocirurgião, você sabe que neuronavegador ajuda na cirurgia. Não em todas, mas que em algumas cirurgias, é igual na época que eu comecei a dirigir, não era obrigatório ter espelho retrovisor do lado direito. E é isso, né? Na verdade, não tinha, e assim, dá para dirigir? Dá para dirigir, mas é melhor se você tiver retrovisor do lado direito. Então, assim, se nem para isso, e não é caro, não é que neuronavegador custa 5 mil, 6 mil reais. Uma cirurgia de DBS para doença psiquiátrica, se aprovar, é uma cirurgia de 200 mil, né? Então, assim, o lobby contrário a isso é enorme. E por pessoas que não são da área, né? Então, quem vai te avaliar é alguém que não é nem neurocirurgião, talvez nem médico. Então, assim, não, porque eu analisei os estudos e não tem embasamento científico para aprovar. E aí você tem que pôr o rabinho entre as pernas, porque realmente não tem, e é isso. E esbarra Então, naquilo que eu comentei anteriormente, né, do interesse da indústria. Então, hoje, a grande menina dos olhos da indústria de DBS, fora do tipo de movimento, é demência, né? Porque tem uma prevalência absurda na população e, em segundo, aparentemente, depressão, porque também tem, mas ainda assim longe de demência, né? E pensando que a população cada vez mais envelhecendo, né? Vivendo mais e envelhecendo, né? Então, você vai ter em termos de mercado para a indústria, é muito mais vantajoso investir em estudo DBS, neuromodulação para transtorno cognitivo do que para transtorno psiquiátrico. Então, isso é uma barreira, né? Eu acabei de voltar do europeu de funcional e não tem essa conversa de que provavelmente vai ser aprovado logo, mesmo para as doenças que a gente sabe que tem mais evidência, né? Tourette e depressão, por exemplo. Eu acho que esbarra um pouco nisso. Investimento para que esses estudos aconteçam. Tipo, os maiores estudos aí que foram publicados até agora, que foram para depressão, por exemplo, estudando a CG25 e cápsula interna, né, o braço anterior, eles captaram no máximo 80, 90 pacientes, que é bastante para um estudo desse, mas ainda assim é pouco em termos populacionais, né, para você extrapolar. Extrapolar. Então, é muito difícil, né? E você pegar estudos aí de distúrbio de movimento, você tem 300, 400 pacientes incluídos, entendeu? Porque é muito mais fácil de captar. Então, esse tipo de trabalho de conversar com o psiquiatra e trocar ideia e tal, e tentar fortalecer pequenos grupos de discussão, porque é isso que precisa, né? Eu tenho um caso assim, o que você acha? E aí senta,
faz o relatório, manda para a Câmara Técnica, avalia, não, tá faltando isso, faz, e até que você começa a juntar casos, e aí você apresenta, fala, nós temos esses casos aqui para fazer. Tem alternativa? Não, não tem, é cirurgia mesmo. E aí você tem um argumento forte, né? E começa a juntar. Então, hoje, mesmo fora do Brasil, cirurgia e psiquiatria, esse é a grande discussão, na verdade, dos congressos, de tentar fortalecer a conexão entre sociedades. Então, principalmente na Europa, tem alguns psiquiatras que estão mais envolvidos com intervenção assim, mas ainda tem uma reticência muito grande assim das comunidades em geral, né? Eu acho que falta essa troca de conhecimento, porque obviamente o cirurgião não consegue fazer tudo, o psiquiatra também não, então tem que juntar forças, assim como a gente faz há 30 anos com os neurologistas para resolver Parkinson, tremor e distonia, etc. Não tem como fazer sozinho, né? Então, é um trabalho de grupo mesmo. E mudou essa relação dos neurologistas